voltamos com o Cidade News aqui pela TV Sul Brasil. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre férias. Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre um pessoal que está correndo atrás dos estudos. O final do ano está chegando e é época também de realização de vestibulares. E entrar para a graduação, fazer um curso de graduação, é o sonho de muitos estudantes. Mas para isso, a gente precisa se preparar bem para o vestibular. Quem vai dar algumas dicas para a gente de como se preparar e evitar aquele nervosismo comum na hora da prova é o Rodrigo Constâncio, ele que é coordenador pedagógico aqui do GAR. Rodrigo, obrigado por ter nos recebido aqui. Obrigado também. É normal esse nervosismo antes da prova? É bem normal. A gente sempre fala que essa hora do vestibular agora, as 4 semanas finais para os vestibulares principais, como o Federal de Santa Catarina, Passo Fundo e até a CAF mesmo, o aluno fica bem nervoso, fica ansioso e a ansiedade é inevitável. Tem que aprender a controlar agora a ansiedade mesmo. Tem alguma dica que vocês repassam para os alunos que também pode servir para o pessoal que está em casa se preparando? Tem sim. O que a gente sempre fala é o seguinte: o importante é que o aluno, para começo de conversa, tenha feito um bom ano, estudado bastante, refeito as provas antigas. A gente sempre orienta que, no mínimo, faça as 6 últimas provas do vestibular anterior. O aluno tem uma noção do que pode cobrar mesmo. A segunda dica seria praticar um esporte físico, aliviar a tensão, ficar mais solto mesmo. E a terceira é saber relaxar também, ter a família próxima também, um momento de descontração. Agora, também não adianta querer nessas últimas semanas estudar tudo e aprender tudo o que não aprendeu no início do ano. Tem que dar uma freada nessas últimas semanas também. O milagre não existe. Isso é fato. Um milagre não existe mesmo. Não adianta em 15 dias tentar rever todo o conteúdo. O trabalho é feito durante todo o ano mesmo. O que o aluno pode fazer é revisar conteúdos que já foram trabalhados no início do ano. Aí que vem a vantagem de fazer anotação, de fazer o resumo, uma ficha de esquema também e deixar um lugar mais visível mesmo. Agora, Rodrigo, para o Enem, geralmente se é indicado que o aluno comece pela redação. No caso do vestibular, isso também é uma boa dica para quem fica um pouco mais apreensivo no caso da produção de textos? A diferença do Enem para o vestibular, na questão de tempo para redação, é o seguinte, né? O Enem foram 180 questões com 3 minutos cada questão. No segundo dia, que foi o domingo para redação, o aluno tinha 5 horas e meia para fazer a prova mais a redação. No vestibular, ele tem que atentar com o edital. Exemplo, há vestibulares no Paraná que primeiro tem que fazer a redação e depois é recolhido a redação e faz a prova mesmo. No caso aqui dos finais de novembro, dezembro e janeiro de prova, aconselho simplesmente olhar o tema. Consegue falar bem do tema? Consegue escrever bem do tema? Então deixa por último. Não consegue? Saiba. Você tem que rentabilizar seu tempo para fazer uma boa prova e uma boa redação também. Agora, Rodrigo, questão de preparação. Para quem não vai conseguir fazer o vestibular esse ano, vai terminar o ensino médio ano que vem ou ainda vai tentar esperar um pouquinho esses mais concorridos, fazer um cursinho também é uma boa dica para quem tem um pouquinho de medo e não consegue administrar o tempo para estudar sozinho? A principal vantagem do cursinho é que ele vai te dar ritmo de estudo. Isso é fato. O pré-vestibular te dá ritmo de estudo. O pré-vestibular não ensina macete. Se ensinar macete está errado, o aluno tem que pensar. Com as provas que a gente tem hoje, só o estudo em casa, às vezes, não tem o ritmo que o aluno tem que ter mesmo. A vantagem do pré-vestibular, ele vai estudar de manhã no colégio mesmo, fazer o terceiro grau, o segundo grau, na verdade, o terceiro ano, e o pré-vestibular à noite dá um pouco mais de ritmo para ele. Ajuda muito. Complementa a escola mesmo, a formação no ensino médio. Agora, Rodrigo, questão também importante na hora da prova é ter aquela concentração básica, né? Tem alguma dica que também você pode passar para o pessoal na hora da prova? Olha, o milagre não existe, como a gente falou mesmo. Mas talvez a dica principal seja qual é? Estar bem consigo mesmo, saber que você fez o seu melhor. A gente sempre fala em sala de aula que quando o aluno faz o melhor, a prova é mais tranquila. Então, eu fiz o meu melhor, estou bem tranquilo, eu vou controlar a ansiedade, evitar ficar com a cabeça baixa na hora da prova mesmo, circulação sanguínea, evitar comer coisa pesada antes, uma alimentação pesada antes da prova também, algo mais leve, dormir bastante, 2 dias antes de descansar, quebrar a rotina, dorme mais cedo, acorda um pouquinho mais tarde, se preparar emocionalmente, a inteligência emocional. Isso é importante mesmo. Agora, Rodrigo, como é que está a preparação aqui dos estudantes? Realmente, esse período já aumenta um pouquinho esse nervosismo, essa afobação deles também para o vestibular? Veja só, até janeiro nós temos 8 provas de vestibular, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dessas 8, o aluno vai começando a ver que faz uma, foi bem, dá entusiasmo para a segunda. Faz a primeira, foi mal, ele já fica ansioso, tenso, vendo que o jogo, teoricamente, acha que perdeu todo ano. A gente fala o seguinte, não está perdido mesmo. A gente brinca mesmo e fala em sala de aula assim, ó, só acaba quando termina. Você está no jogo até o último vestibular, que é janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, atenção, atenção. Por isso que aqui a gente conta com
serviço psicológico. Nós temos uma psicóloga exclusiva para ajudar o aluno com tensão, com nervosismo, ajudar os pais também que não sabem como tratar com os filhos, né? O filho fica mais agressivo, mais nervoso, quem tem problema de alimentação também, a gente orienta tudo isso aí, porque a gente sabe que a preparação do estudo é importante, mas o estar bem faz a diferença. Não adianta, a gente conhece alunos, teve casos de alunos que sabiam todo o conteúdo, mas na hora da prova travavam, a ansiedade, o nervosismo, o medo do fracasso. Então, a ansiedade é inevitável, saber controlar que é o mais importante mesmo. Agora, Rodrigo, qual que é o vestibular mais disputado? Realmente medicina continua nesse top da lista? Por enquanto continua, embora hoje o governo federal tenha aumentado o número de vagas, nós vamos ter vários cursos de medicina aqui na região também. Medicina ainda é mais disputado, seja na federal como na particular mesmo. Engenharias também passam a ser disputadas, a UDESC, a UFSC também, mas medicina ainda é o topo da cadeia alimentar na disputa mesmo. Uma média de 70 a 80 candidatos por vaga. Agora, Rodrigo, outra dica importante, cuidar a língua portuguesa na hora da prova é essencial, né? Aí vai a leitura do jornal, do periódico mesmo, aí vai simplesmente a leitura de um bom livro, né? A gente não aconselha ler resumo de obras, o aluno tem que ler o livro mesmo, porque exercita a leitura, exercita o português, a redação também. Hoje, português se tornou importante, em vestibular e concurso público, falar bem, escrever bem é importante, e a redação que passou a ter um peso enorme. O Enem tem uma prova específica de redação, gente, isso é incrível, então, que vale 1000 pontos. Então, escrever bem se torna importante hoje com a redação também. É certo. Rodrigo, agradeço a tua atenção por ter nos recebido aqui também. Ok, muito obrigado, eu desejo a todo mundo, aquele pessoal que escuta a gente aí, uma boa prova também, sucesso, e precisar sempre conta com a gente mesmo. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, Rodrigo, obrigada novamente. Eu volto agora lá do estúdio para falar um pouquinho mais sobre educação.